Fala, Salve! Moisés. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. E aí, todo mundo? Como é que estão nossos companheiros de jornada terrena? Esperamos que estejam todos bem. Estamos de Isso volta a mesmo. mais um encontro. Em nome da Associação Espírita Jesus no Lar, queremos dar mais uma vez as boas-vindas a todos, que possamos ter mais uma noite de estudos, de entendimentos, de esclarecimentos importantes, com a condução de nosso Mestre Jesus, que possa nos dirigir e que os nossos anjos da guarda estejam conosco. Vamos então nos preparar para a prece? Sai a prece, Moisés? Com certeza. Então vamos aproveitar e elevar os nossos pensamentos com alegria a Jesus, para que Ele possa nos amparar e nos abençoar nesse momento. Jesus, mestre querido, com grande alegria, nos encontramos mais uma vez para o estudo da doutrina. Pedimos, Senhor, que não somente hoje, mas que esteja conosco sempre, nos guiando, nos auxiliando, mas principalmente abrindo nossos corações e nossas mentes para que possamos entender, compreender e exercer o vosso Evangelho. Ensinamentos que nos deixam realmente preparados e nos faz crescer. Que nós solicitamos aos nossos anjos guardiães que estejam conosco, principalmente pela proteção. E que todos os espíritos de luz consigam exercer seus trabalhos, sempre pensando no aprimoramento de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Todos bem do lado de lá? Ainda não acostumei a poder ver as carinhas. Precisamos achar um jeito de colocar. Tá todo mundo ali, já pensou? A gente fazer uma videoconferência com todo mundo aparecendo? Ia ser legal, hein? Depois deixa aí. Vocês animam a aparecer algumas vezes ali, ou sempre, né? Conosco. Podemos pensar em algo, né, mano? Com certeza, vamos pensando, quem sabe? A gente faz uma grande sala de estudos aqui. Isso aí. Então vamos, né? De Evangelho. Estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar ali no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o ponto de vista. Então, tomo 6. Se todo mundo pensasse deste modo, de dizer-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará? Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. O que está sendo colocado aqui para a gente? Né? O que Kardec quis dizer aqui? É uma questão, né? Se a gente iria... Se o mundo iria parar, ia deixar de existir, se, por exemplo, o ser humano iria sumir da face da Terra, se o ser humano não quisesse mais continuar, não quisesse mais fazer nada, não quisesse mais melhorar, né? E justamente a pergunta já é a própria resposta. Mesmo sem a gente preocupar com espiritualidade, se a gente recordar o nosso passado, o passado da história humana,
nós não ficamos parados por nada, né? Se, igual o exemplo aqui, se tiver um espinho no dedo, você não vai deixar aquele ali te incomodando, você vai tirar. Então, tudo na nossa vida é assim, a gente pensa e sempre tenta melhorar. Se você gosta de está aprendendo a dirigir, por exemplo, quem aqui sabe dirigir já passou pelo aprendizado, né? Ou se tiver alguém passando agora pelo aprendizado da direção. No início é difícil, né? Você põe um banco de um jeito, põe um banco de outro, pisa na embreagem de um jeito, pisa no freio de outro, e você vai pegando o seu jeito de conseguir fazer aquilo, seguindo regras que precisam ser seguidas, seguindo conceitos mecânicos que precisam ser seguidos, mas cada um tem uma questão a se levantar, principalmente ali nas manobras, né? Tem gente que gosta de olhar o retrovisor, tem gente que gosta de olhar o cantinho do vidro, e por aí vai. Porque a gente vai adaptando para a nossa própria melhoria. Quem gosta aí de se aventurar na cozinha, igual eu gosto, você tenta fazer o prato de um jeito... Não. Mas eu te convido para você comer em casa quando tiver tudo acertado, né? Vou lá. Né? E pior que tá gravado, hein, Manfred? Então, assim, você pode fazer comida hoje de um jeito, depois você percebeu que se eu fizer dessa forma é melhor, se eu esquentar num fogo mais baixo, mais alto, pôr um papel alumínio, tirar o papel alumínio antes, e aí você vai adaptando. E a mesma coisa na questão até, inclusive, da moral. E é o que a gente fala também, principalmente do bem. A força, o poder, a luz que o bem tem em relação ao mal, que é gigantesca, é realmente contagiante. Então é isso. Se uma vez eu fiz um pouquinho, uma coisinha mínima, mas que foi bom, aquilo te cativa a gente de uma forma tão grande que você vai continuar querendo fazer mais. Então você sempre vai melhorar. Por isso que não condiz. Na verdade, quando a gente vê alguém, talvez, não querendo evoluir, querendo puxar as pessoas, não deixar ninguém andar, essa pessoa ela está travada, essa pessoa está querendo arrastar outros com ele. Mas a maioria não é assim. E aí depois sempre todos vão se transformando. Né? Todos vamos chegar no mesmo lugar. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Igual eu falei agora, né? A procura do bem-estar. Eu quero me sentir melhor, eu quero ter uma sensação melhor, ter coisas melhores, mas eu não estou dizendo materialmente. Eu quero estar feliz, eu quero estar mais próximo de família, eu quero estar mais próximo de pessoas. A gente tende sempre a fazer isso. De qualquer forma, essa é a nossa tendência. Possuído que está do instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever. E nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para este fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Então, olha só, né? O que está resumindo aqui. Realmente, se a pessoa está pensando para frente, está pensando no que vai ser, no que aguarda ela e o que pode vir a acontecer, é isso mesmo. O passado é algo que nós temos que lidar com o aprendizado. Né? O presente é algo que vamos lidar com o que estamos vivendo agora, pensando no que eu quero fazer para frente. Esse que é o conceito da gente não desistir. Né? Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, exatamente, como que a gente avalia se o que eu estou fazendo é algo que vai me prejudicar para frente ou não? Alguns conceitos que são clássicos e a gente, inclusive, usa muito nos nossos estudos. Né? Se, por exemplo,
tem aquele ladrão que, por última necessidade, porque não teve outro jeito, que a última opção que ele teve, senão filhos iam passar fome, levou um pão, né, que viu uma fruta, uma galinha, se que seja, né, e porque estava necessitado de fome. E você tem aquele ladrão que rouba porque não quer mesmo pensar em trabalhar, está pensando em tirar dos outros porque julga que os outros têm, ele também tem que ter, e seja qual for a desculpa. Os dois foram roubos, mas com certeza o peso é totalmente diferente. E, na verdade, numa necessidade realmente que ficou muito claro que não tinha outra opção, com certeza esse aí não é nem colocado como algo criminoso perante os olhos de Deus, né? Um exemplo, né, gente? E uma outra questão também sobre isso, né? Se você quando a gente está trabalhando, o dia a dia, a gente pensa na nossa conduta, eu preciso agir dessa forma, porque lá na frente eu quero colher esses frutos. É isso que Deus olha. É o que eu ia comentar aqui, que a gente sempre fala nos estudos, né? Deus olha quem nós nos queremos tornar, e não o que a gente fala que quer ser, e não o que a gente está agindo agora. Porque nós somos imperfeitos, estamos aqui aprendendo. Já falamos várias vezes aqui que a encarnação aqui no planeta Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. E por sermos aprendizes, por sermos alunos, vamos errar. Mesmo querendo a conduta certa, muitas vezes vamos errar. Mas se realmente de coração, daquele no fundo da alma, a sua essência em espírito mesmo, você tem o desejo e está batalhando para fazer o que é ensinado por Jesus no Evangelho, essa é a visão que Deus quer da gente. Por isso que Deus não nos dá as coisas que a gente pede como um passe de mágica. Por isso que a gente pede paciência e não dá a paciência com passe de mágica. A gente pede coragem e não é coragem com passe de mágica. A gente pede dinheiro e não vai vir dinheiro com passe de mágica. O que acontece? Primeiro, se você pedir coisa material, não vem, né? Começa por aí, né, Manfred? Material não é isso. A conduta nossa, o aprendizado nosso é moral. Então, dinheiro não adianta pedir, tá, gente? Ganhar na Mega Sena, não adianta, não. Então, você pediu, por exemplo, paciência. Cuidado, pedir paciência, né? Senão vem. O exercício vem. Eu parei de pedir. Nós aprendemos a pedir, né? Por que eu estou falando isso? Exatamente. Quando a gente pede algo para Deus, Deus vai dar a gente oportunidades da gente aprender aquela atitude. Então, se a gente pedir paciência, e eu tenho um problema, por exemplo, com chefes, né? Eu sou uma pessoa que não consigo dialogar com o patrão, com o chefe, não importa o emprego que eu arrumar, eu sempre vou ter algum chefe, algum patrão que vai ter atrito comigo, porque eu não tenho paciência, eu preciso exercer aquela paciência. Se eu tenho um problema conjugal, se eu tenho um problema de relacionamento, se eu tenho um problema de namoradas, né, seja quem for a pessoa, não adianta você mudar de relacionamento que você sempre vai ter problema, porque você pediu, seja agora ou no planejamento encarnatório, para exercer a paciência de estar próximo de uma pessoa todo dia dentro de um lar, por exemplo. E N exemplos. Por isso a gente não perde mais paciência. A gente não passar por isso, né? Mas vem do mesmo jeito. Alguém aqui andou pedindo paciência e veio filhos agitados, pelo que eu estou vendo aqui. Aí, tá vendo? Então, é isso que acontece. Não adianta a gente querer mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, se você não se transformar, você não querer mudar, né? Todas aquelas questões que te acompanham vão te acompanhar. Não é porque você mudou de qualquer coisa, trocou de roupa, trocou de carro, que vai continuar. Ah, minha vida só dá errado. Mas como é que está o seu pensamento? Como é que está a sua conduta?
né? A gente estuda aqui, por exemplo, né, o Evangelho, estudamos o Livro dos Espíritos, aprendemos, acabou o estudo, desligamos tudo e já vai ali para uma rede social e começa a falar mal das pessoas, começa a compartilhar notícia ruim, pega um carro, começa a andar fora do limite de velocidade, acima do limite de velocidade, vai para a janela, começa a falar com mal do vizinho, né, vê alguém passando necessidade, vira as costas. É isso aí, é o que nós queremos tornar, é o que a gente está fazendo para ser melhor ou não, né? Continuando. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo e que possui e se desespera. Ou seja, não é o que você tem, não é o bem material, é o que você está planejando, colocando e preparando para tudo. E essa vida futura não é a minha aposentadoria, é onde eu quero estar como essência, como espírito. Onde eu quero estar. Eu estou me preparando para quê? Mesmo sabendo que preciso ainda de muitas e muitas encarnações para sair da onde eu estou hoje, mas a minha meta qual é? Não precisar mais encarnar. Quando eu vou conseguir fazer isso? Quando virar espírito puro. Quando sair da periferia. A nossa periferia, não sei se a gente já falou aqui no estudo de quinta da periferia, né? Eu acho mas que só para começar a falar, então, né? Só começar a falar, na nossa galáxia, o planeta Terra, o nosso sistema solar, ele está bem na borda da nossa galáxia, da Via Láctea, está bem lá na borda. E o centro é um centro de luz, o centro da galáxia é um centro de luz, com certeza, né? Por essa luz existir ali, porque existem muitos e muitos mundos e muitos e muitos espíritos que moram por ali, que estão ali, já numa pureza gigantesca. E a gente está nessa periferia. Escolhemos estar na periferia, porque senão a gente não está encarnado aqui no planeta Terra, na periferia da galáxia. Por isso a gente fala muitas vezes nos nossos estudos que escolhemos estar na periferia, né? Seria isso. Vamos alcançando, vamos almejando, vamos conquistando o que internamente nós somos. Para a gente, tem muitas pessoas assim que pensam, né? Mas é porque eu tenho 8 irmãos e 7 cresceram na vida e só eu não cresci. Essa própria fala já está negativa. O que você atrai para você? Né? Ao invés de você falar assim, poxa, nós estamos em 8 e 7 de nós conseguiu uma posição ótima, uma posição boa. Olha como que é diferente o pensamento. Pensar positivo, falar positivo, você desejar coisas boas, você querer coisas boas, vibrar coisas boas. Sempre tudo tem um lado positivo. Deus permite tudo e Deus, a gente está aprendendo, né? Já lemos várias vezes, sabemos disso claramente. Deus não existe bondade, inteligência melhor e maior do que a de Deus. Pega a pessoa mais inteligente que você conhece, pega a ideia mais inteligente que você vê, você pensa, é Deus que criou aquilo. Olha a perfeição da natureza, né? A perfeição das leis, a gente fala das leis da física, né? Mas são leis da criação divina que sustentam um planeta, né? No meio de um espaço, órbita, estações, tudo isso. Então, assim, se Deus permite tudo que está acontecendo para nós, o pior que a gente pense que seja, é uma coisa que a gente precisa e é importante para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. Quando a gente realmente aprende algo, quando realmente aquela ideia fica fixa em nossa mente, nossa mente, nosso espírito, nossa essência mesmo, nós não precisamos passar por aquilo de novo. Olha que coisa
benéfica. Muita gente fala, mas nossa, eu não consegui nada nessa vida ainda, eu já estou, sei lá, tenho 80, 90 anos e até hoje nada, eu tenho 50 anos e não conquistei nada. Tem certeza que não conquistou nada? Você antes, quando adolescente, por exemplo, só acordava tarde, perdia a hora e não tinha responsabilidade. E hoje, nos seus 50 anos, tem responsabilidade, cumpre o horário direitinho, ganhou até mérito de responsável, melhor funcionário do mês por compromisso de horário. Pronto, você já aprendeu a ser uma pessoa responsável. Na próxima vida, você não vai precisar aprender isso mais. A sua juventude, na próxima vida, vai ser mais tranquila em relação a esse ponto. Então, tudo que a gente conseguir corrigir agora, corrigir nesta vida, é algo a menos para a gente fazer na próxima e a próxima gastar com tempo corrigindo outras coisas. Que todos nós temos falhas, sabemos disso, não precisamos listar nenhuma, todo mundo sabe as falhas que tem. Né? O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências no mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se considerasse apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo de Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Bom, vamos lá. O que está dizendo nesse parágrafo? A gente sabe e jamais vamos julgar qualquer outra doutrina, qualquer outra religião. Mas existem aspectos diferentes, né? Com certeza, por crenças e motivos. O que a gente vai falar, aqui no caso agora, é sobre o Espiritismo. Por que o Espiritismo tem, assim, vamos dizer, abre realmente nesses horizontes, abre realmente a mente para a gente começar a compreender as coisas. As dúvidas mesmo que sempre nos colocam aqui, a gente tenta responder, justamente mostra isso. Tanto tempo que a gente viveu em outras culturas, em outras religiões, e esses pensamentos até se perderam. A gente nem preocupava em perguntar, porque não tinha quem responder. E o Espiritismo está mostrando isso, que tem essas respostas. Aqui no caso da vida continua, a gente tem várias encarnações para conseguir crescer, ter essa evolução espiritual, para a gente aprimorar, sair de um nível primitivo e ir a um espírito puro, chegar próximo de Deus. E o Espiritismo nos explica tudo isso. Entender que o Espírito, todos nós fomos criados da mesma forma, todo mundo partiu do mesmo princípio, do mesmo início. Hoje, se a gente olhar para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos amigos, vizinhos e pessoas que a gente vê na rua, a gente vê que cada pessoa é diferente. Se a gente pudesse ali ver um visorzinho na cabeça de cada um, que é a idade de que aquele espírito tem, ninguém ia ser igual. Toda pessoa que você visse na rua ia ser uma idade diferente, porque cada um tem um crescimento diferente, cada um fez as suas escolhas diferentes. Ninguém faz as mesmas escolhas. E essa é uma das grandes diferenças do Espiritismo a outras religiões, que fala que a alma é criada quando aquele ser nasceu. Né? Então, por exemplo, um conceito de outras religiões, quando eu nasci foi quando a minha alma surgiu. Antes disso, ela não existia. E quando eu morrer, acabou. Essa alma vai ficar em algum lugar, ou ruim ou bom, segundo as crenças. Né?
E a gente, no Espiritismo, aprendeu que não é assim. Fomos todos criados da mesma forma e ganhamos a chance. Hoje, por exemplo, todos nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Antes de provas e expiações, existe o planeta primitivo, onde é o início da existência de um espírito que começa a ter as suas escolhas, que é o livre-arbítrio. A gente pode, só para vocês entenderem mais ou menos o que seria o mundo primitivo, é o homem das cavernas. Esse é o mundo primitivo. E hoje a gente já está no mundo de provas e expiações. Nós merecemos estar aqui. Então estamos crescendo. Estamos agora numa escola difícil, muito difícil, que reprovações acontecem o tempo todo, mas podemos crescer. E estamos, né, à beirada aí de uma nova mudança de mundo. Quem vai estar nesse mundo? Todos nós que realmente fizemos valer a pena. A gente precisa entender por vez de todas, uma vez por todas, que o amor que Jesus nos ensina, continua nos ensinando até hoje, porque não precisou mudar nada do que Jesus fez há 2000 anos atrás, não mudou nada em relação ao que a gente tem que fazer hoje. O amor que ele nos ensinou naquela época é o mesmo até hoje. Bens materiais, tecnologia, não tem nada a ver com o nosso crescimento. Crescimento moral não tem nada a ver com crescimento tecnológico. Bem diferente. Tanto é que se crescimento tecnológico fosse um indício de que existe um crescimento moral, eu acho que o planeta Terra podia ser o mais evoluído que tem, né? Porque a tecnologia está aí. Temos tecnologia para tudo. Hoje em dia, né? Até foi agora um homem foi no o Tesla, né? Que fabricou lá a espaçonave mais moderna que tem. Os astronautas ali não fizeram nada, eles só ficaram sentados, esperando, vendo o painel lá, e a nave levou. Inclusive o foguete, não sei se alguém acompanhou, o foguete que foi a propulsão para sair do planeta, depois a cápsula foi sozinha, o foguete voltou para o planeta Terra, pousou no porta-aviões em pé. Ele voltou e pousou. Não ficou perdido mais, não. É tecnologia. Né? Olha os celulares, olha tudo isso. E como é que está a moralidade do ser humano? Não existe a maldade? Não existe as coisas erradas, atrocidades? Com o Covid aí atacando o mundo inteiro, né? Acho que nenhuma das pessoas que estão vivas hoje, encarnadas hoje, viveu uma coisa global, né? Que só a última ação global foi a Segunda Guerra, né? Se eu não me engano. Antes disso foi na verdade, do impacto mundial que teve o Covid, até hoje, na história da humanidade, não se ouviu falar. Então, teve a Guerra Mundial, mas ela foi mais pontual em alguns países. Mas esse abrangeu o globo todo. É verdade. Então, assim, a gente vê pessoas, né, querendo ganhar dinheiro com essa situação hoje. No início da pandemia, vendendo aquele álcool em gel mais caro, pessoas surrupiando máscaras e por aí vai, né? O que eu quero só mostrar? Então, moralidade não tem nada a ver com avanço tecnológico. Mas, se a gente escolher, se a gente entender que agir unidos no bem comum, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, tudo que está acontecendo é porque Deus assim o quer e assim permite. Tudo que acontece é porque Deus está abençoando. E amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Eu não quero algo para mim, então eu faço isso para quem está próximo de mim, quem está aqui do meu lado agora. É isso que eu preciso fazer. Esse é o nosso crescimento moral. E nos preparando para um novo mundo de regeneração. Quero ver todo mundo lá, hein? Porque eu não sei se eu vou conseguir, mas eu estou tentando. Isso eu sei que eu estou. Né? Vamos nos esforçar para a gente ficar junto aqui ainda, exato. A meta é essa. Que agora que vai ficar bom, não é hora de pular desse barco, não. Exatamente. Acho que era isso, Manfred. Não sei se você tem alguma colocação. Não, é só
Só essa mudança de ponto de vista mesmo que você levantou há pouco, que é a proposta do Espiritismo, começar a parar de olhar o copo meio cheio, aliás, meio vazio, e passar a enxergá-lo meio cheio. Esse é o mais importante. E entender que Deus está velando, está cuidando de todos nós sempre. Aconteça o que acontecer, seja por falha humana, seja por ganância humana, importa. Deus é que permite, porque Deus entende que tem alguma utilidade. E se Deus entende que tem uma utilidade, é bom para a gente, ainda que doa. Mas no futuro será algo bom. É isso que a gente precisa começar a enxergar. Muito bem, Moisés, é isso aí. Muito bem. Tem alguém falando que tinha a gripe espanhola. A Lilia, falando da gripe espanhola. Também foi uma pandemia, mas ela foi mais regional, não abrangeu o globo como esse coronavírus que está atingindo os nossos dias. Isso está sendo algo inédito para todos nós. Então vamos lá. Vamos de Livro dos Espíritos. Quem tem este belo livro a nos acompanhar? Estamos falando da criação, o capítulo 3º. Já passamos pela formação dos mundos, a formação dos seres vivos, estamos falando agora. Vamos na questão de número 46. Kardec levanta a seguinte questão: se ainda existem seres que nascem espontaneamente. O que significa nascer espontaneamente? Sem passar pela lei de reprodução. Nascer, puf, como se fosse, vamos brincar um pouquinho, como se fosse um passe de mágica. Nascer espontaneamente. Existem seres assim ainda, que nascem desse jeito? Olha que resposta. Sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Ou seja, já estava, lembra que nós comentamos isso semana passada, que já existe aquela formação espiritual que é a responsável pela agregação, que dá o molde para a matéria. Aquilo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunho desse fenômeno. Aqui estamos falando mais especificamente do material mesmo. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, além daquele molde espiritual, no plano espiritual, que dá o molde, dá a forma para a matéria orgânica, tem já na própria matéria, inserida na matéria, segundo as leis divinas, como o próprio Moisés citou há pouco, as leis da física, existem dentro da matéria orgânica outros germes já prontinhos, só esperando um momento adequado para eclodirem. E qual é o exemplo que o Espírito nos dá? Todo mundo já viu um animal morto na beira de estrada, por exemplo, um animal qualquer. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, aquela carne apodrecendo, começa a brotar vermes do nada, como se fosse do nada. Mas, na verdade, não é do nada. Aqueles vermes já estavam lá em germe, nos tecidos do animal, só esperando o momento adequado para eclodirem. Olha a perfeição da lei, a sabedoria divina. Nossa, que coisa nojenta, os vermes. Não, isso é a perfeição de Deus. Como assim? Veja só, aquele ser em estado de apodrecimento. Os vermes estão ali para quê? Para acelerar esse processo de desagregar a matéria, para não disseminar tanto assim as doenças por aí. Aqueles vermes comem aquela matéria já em estado de apodrecimento e, com isso, aceleram esse processo de destruição daquele corpo, para que aquilo não venha a causar doenças. Tudo bem, se a gente ficar em contato com aquilo, com certeza ficaremos doentes. Mas aquilo é um jeito, é uma forma
de acelerar o processo de destruição da matéria. É como aqueles desenhinhos ou aqueles filmes mais antigos de espionagem, que tinha aquelas mensagens que vinham e aí vinha, essa mensagem se autodestruirá em 2 minutos, é hora de jogar fora e sair correndo. É mais ou menos assim, este corpo se autodestruirá em alguns dias. Não vai ficar esperando a ação do sol, do calor, do clima, para se decompor totalmente. Existem as criaturas programadas para esse processo. É a sabedoria das leis de Deus. Existem até lugares, se podemos desenvolver um pouco mais essa ideia, locais que existem os urubus, as hienas, aqueles seres que gostam de comer carniça, para acelerar esse processo. Lógico que isso não tem nada a ver com esse germe que estamos aqui discutindo, mas estamos apenas utilizando da oportunidade para ressaltar ainda mais a beleza e a grandeza da obra divina, a perfeição da obra divina, que não deixa nada acontecer, nada jogado, nada sem cuidado. Tudo está muito bem cuidado, gente, sempre. Isso nós temos que começar a desenvolver essa certeza em nossos corações, de que Deus cuida de tudo, nos menores detalhes. Continuando. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Então, a nossa organização humana, ela se encontrava no meio de todo esse, já desde a formação do globo terrestre, já estava por aí só esperando um momento adequado para eclodir? Sim, e veio a seu tempo. O que é o tempo? O clima, pressão atmosférica, a combinação exata dos gases que compõem a atmosfera, não sei quantos por cento de oxigênio, quantos por cento de hidrogênio, quantos por cento de nitrogênio. Por isso que nós gostamos sempre de falar nos nossos estudos também, para mostrar como é perfeito. Tem aquela ideia científica de fazer renascer dinossauros. Gente, não se preocupa não, porque não vai acontecer. Isso não vai ser possível. Porque quando os dinossauros habitavam, a composição dos gases do nosso planeta eram diferentes. Os dinossauros viviam num ambiente adequado à sua existência. Aliás, eles estavam adequados ao ambiente da sua época, melhor dizendo. Hoje, o ambiente não é favorável a isso. Não precisa se preocupar com Jurassic Park, porque não vai se tornar real, não. Não vai ter tiranossauro correndo por aí, ou velociraptor e coisa assim. Isso é só coisa de filme para recriar. Só isso. Mas, de verdade, isso não vai acontecer, porque a composição atmosférica não é adequada àqueles répteis de tamanho gigante. Eles não sobreviveriam. Quem sobrevive? Nós, os mamíferos, que estamos dominando, por assim dizer, a Terra hoje em dia. Isso é óbvio, isso é bem nítido. Cada ser, cada criatura, no seu momento, não tem como trazer algo de antanho, ou seja, do passado, vamos usar a palavra difícil, né, Moisés? Do passado distante, antanho, trazer para cá e fazer viver. Não tem como. Isso é impossível. Deus não o permitiria, porque são incompatíveis as criaturas. Então, ele não permite que isso aconteça. Cada um vem a seu tempo. O ser humano, a mesma coisa. Como naquela época dos dinossauros não existiam os seres humanos, porque não tinha condição atmosférica, ambiental para a sua sobrevivência, eles vieram agora é o nosso momento, mas naquele momento nós não teríamos condições de sobreviver. Da mesma forma, aqueles seres daquela época não sobreviveriam hoje. Porque se fosse possível, eles existiriam, concordam comigo? Foi essa ideia que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra, ou seja, que veio do pó. Aquela ideia de Adão foi feito do pó. O ser humano veio no momento certo, no momento propício, no momento adequado, nas condições adequadas. Mas também não surgiu do nada. É o resultado de um processo evolutivo.
Nós somos hoje a espécie Homo sapiens sapiens. Antes de nós, tivemos os Homo sapiens. Antes de nós, tínhamos vários outros, entre eles os neandertais, que são o que o Moisés citou há pouco, os homens das cavernas. Eu ia gritar no meio, assistir os Croods, que está bem representado, mas eu não queria atrapalhar seu raciocínio. Mas convidamos aos nossos ouvintes, nossos participantes, a assistirem os Croods. É um desenho que tem na Netflix, mostra bem os neandertais, que depois se encontram ao encontro com o Homo sapiens, que aí já há uma transformação. Então, nós somos o resultado de uma transformação que já ocorre há milhões de anos, há muito tempo atrás. Então, nada acontece de salto, as coisas vão se transformando, vão sendo adaptadas, com uma programação muito precisa, muito capaz. Repetimos, Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Nós temos noção de quando eles surgiram? Não. Todos, presta atenção nessa resposta. Kardec está perguntando, é possível saber quando é que o homem surgiu, quando os seres vivos surgiram na Terra? Os espíritos são categóricos, respondem, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Ou seja, não, nós não sabemos, nós não temos como medir isso. É impossível para nós, apesar do que o nosso querido Moisés acabou de falar das tecnologias muito avançadas que nós temos hoje, mas mesmo com todas essas tecnologias que fazem um foguete pousar com precisão em cima de um porta-aviões, não temos condições de precisar as datas das criações dos seres vivos. Isso ainda está reservado para o futuro, se for útil e necessário nós sabermos disso. Se não for útil nem necessário, provavelmente não ficaremos sabendo disso. Então é uma daquelas coisas que nem adianta querer esquentar a cabeça, porque como Moisés colocou bem no evangelho de hoje, a nossa preocupação atual é com a nossa evolução, o nosso progresso moral, nosso discernimento, saber o que é o certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom e o que é mal. É isso que nós temos que descobrir. É com isso que nós precisamos nos preocupar. Todo o restante são instrumentos, ferramentas para nos auxiliarem a aprender, a distinguir o que é o certo e o errado. Essa distinção moral, essa evolução moral, melhor dizendo. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Ou seja, os corpos, eles são resultados evolutivos. Mas o Kardec ainda está questionando essa questão dos germens, daquela forma espiritual que dá um molde à forma orgânica. Olha a resposta. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. Então, se já temos os instrumentos, as máquinas necessárias para reproduzir a espécie, não é mais necessário que os surgimentos aconteçam espontaneamente, as formações aconteçam espontaneamente. Não precisa mais disso. E essa reprodução, essa lei de reprodução, não tira nem um pouco da grandiosidade de Deus, da criação, da obra divina. Não tira nem um pouquinho, nada da parcela. Pelo contrário, mostra ainda mais a sabedoria, porque uma vez surgida a espécie,
ela mesma é capaz de se reproduzir, de dar continuidade a si própria, materialmente falando, tá? Matéria. Então, assim como os dinossauros lá antigamente se reproduziam e formavam novos dinossauros, continuava a sua espécie, os peixes, os mamíferos em geral, assim os seres humanos. E interessante é que enquanto vai... Bom, mas isso aqui é spoiler. Eu vou deixar para continuar esse raciocínio daqui a pouco, porque nós vamos tratar disso. Não vou fazer spoiler de mim mesmo, de agora mesmo, que fica esquisito. Enfim, nós temos em nós essa capacidade de perpetuar a espécie humana. Até aqui. Daqui a pouco nós vamos continuar, tá bom? Vamos agora aqui só terminar. E o mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Você ia falar alguma coisa, Moisés? Não, não. Não? Ah, tá. Então vamos continuar agora. E me lembro que foi levantada uma questão sobre isso. Nós vamos tratar agora sobre o povoamento da Terra, Adão. Há um tempo atrás nós tivemos uma questão nesse sentido, né, Moisés? Sim, para mostrar que realmente a gente fala que está dando spoiler, porque tá vendo? Nossa, chegou. Tá vendo? Chegou no assunto. Demorou um pouquinho, mas chegou. E todos os outros vão chegando. Então, nós vamos falar agora, o Kardec vai levantar o assunto povoamento da Terra. Já que estamos falando de reprodução, de surgimento da espécie humana, vamos falar de povoamento da Terra. Adão, especificamente um pouco falar de Adão, sob o ponto de vista espírita. Então, na questão 50, o Kardec faz a seguinte questão, a seguinte pergunta. A espécie humana começou por um único homem? Ou seja, tudo começou por um único ser. Lembram quem que é Adão, né? O primeiro homem, o primeiro ser humano que Deus moldou, depois foi lá, achou que ele estava muito sozinho, coitadinho, foi lá, arrancou uma costela dele e da costela fez uma mulher. Lembram dessa história? E depois, enfim, já viu no que deu, né? Vocês mulheres foram culpadas pela queda do ser humano, tá? Não sou eu que estou dizendo. Brincadeiras à parte. Mas o Kardec, ele levanta essa questão. E sabe por quê? Porque até a época de Kardec, vocês mulheres não eram respeitadas, não eram valorizadas. Assistam alguns filmes de época, esses filmes assim dos anos 1800, 1700. Moisés, capricha no inglês aqui. Eu sei falar Anne Vitani. Como é que é? O seriado Netflix? Anne with E, pronto. Mais ou menos isso. Está no Netflix. E ali retrata muito bem o papel da mulher e o papel do homem. Existia essa diferença. E Allan Kardec, antes de se tornar Allan Kardec, como nós já falamos uma vez rapidamente sobre isso, ele é o professor Rivail, um professor importantíssimo da França. Não o responsável direto, mas aquele que acendeu uma das primeiras chamas, né, daquele clarão, que tornou uma grande revolução da educação da França. Ele foi o precursor disso tudo, não foi o responsável direto, mas ele foi um dos primeiros que levantaram esses pontos, e inclusive sobre a educação da mulher. E na Revista Espírita tem um artigo muito bonito que ele escreveu, eu não cheguei a ler inteiro ainda, mas a parte que mais ou menos que eu li é muito bonita. Ele coloca assim, um título provocativo, A Mulher Tem Alma? Eu não saberia dizer agora exatamente qual é a data, qual é o ano da revista, não sei se é 64, 65, 1864, 1865, eu não sei exatamente, precisa pesquisar um pouquinho, mas se forem no Google, vai aparecer. E aí é só dar uma lida. Tem no site da FEB, da Federação Brasileira, da Federação Espírita Brasileira, tem a Revista Espírita em PDF, quem gosta de PDF, e tem os livros para a gente adquirir também, os livro de papel, né, o livro físico, e tem muita leitura interessante, dá para ver como é que o Kardec desenvolvia esses estudos, essas pesquisas, ter esse acompanhamento, isso é riquíssimo. Ali ele coloca uma questão provocativa, uma pergunta provocativa, que ele escreve um texto depois. A mulher tem alma? Porque naquela época, até aquela época,
as mulheres eram consideradas como seres sem almas. O mesmo acontecia com os negros, com os... desculpa, não pode falar mais negros hoje, afrodescendentes. Eles eram considerados criaturas sem alma, e por isso o branco, o ser branco, tinha o direito de escravizá-los, porque eram vistos como se fossem animais parecidos com a espécie humana. Então, até naquela época, a coisa toda era bem complicada com relação às mulheres, com relação às pessoas de descendência africana, né, de pele mais escura. Isso tudo está muito bem representado nesse seriado N com E, pronto. Mais fácil, vamos traduzir para português, que complica menos. Recomendamos até assistir, porque desse ponto de vista histórico, vamos conseguir entender melhor por que Kardec levanta algumas questões, porque é dessa época que nós estamos falando. Essa N é dos anos 1890, por aí, mais ou menos, ou seja, uns 40, 50 anos depois, quer dizer, entre 40 e 45 anos depois do surgimento do Espiritismo. Isso vai nos ajudar a compreender, a nos situar no tempo e nos costumes da época, porque para hoje pode parecer meio confuso, meio complicado, mas por que essa coisa toda com a mulher, com isso e com aquilo? Não sei, não faz sentido, porque hoje para nós está comum termos esse respeito, essa valorização, mas não sabemos, não temos ideias das lutas que aconteceram para que essa igualdade, essa pelo menos aparente igualdade, estivesse vigorando hoje. Então são muitos questionamentos, muitas lutas, muitas lágrimas e muito sangue derramado. Outro filme que a gente poderia recomendar para vocês é Estrelas Além do Tempo. São 3 afrodescendentes que trabalham na NASA e que fizeram toda uma revolução. Podemos dizer assim, se não fossem os afrodescendentes, talvez o homem não teria descoberto ainda como fazer esse foguete que o Moisés acabou de citar, que pousa em cima do navio lá, do barquinho, pousa bonitinho, com precisão, porque foi uma afrodescendente que fez o cálculo para que o foguete pudesse sair e voltar para a Terra, trazendo o seu astronauta em segurança de volta. Falei. Esse filme é história real. A história é real, é verídico, exato. É verídico. E ali mostra como nós podemos ser inteligentes também. Porque muita gente gosta de reclamar, de ser rebelde, eu sou o primeiro a fazer isso, tá? Eu falo com experiência própria. Eu sou o primeiro a questionar, reclamar e ficar reclamando e um monte de coisa. Mas esse filme, Estrelas Além do Tempo, mostra bem uma dessas mulheres que é citadas, ela quer ser engenheira aeroespacial, ela quer construir foguete. E ela tem talento para isso. E ela começa a lutar do jeito dela. O esposo, ele está querendo lutar, ele está lutando pelos direitos de igualdade, aliás, igualdade de direitos dos negros da época, dos afrodescendentes da época. Me perdoe se eu falo negros, é porque eu sou acostumado ainda, não me adaptei a essas novidades ainda, não é por falta de respeito, tá, gente? É por costume mesmo. E ele lutava junto com vários outros, e fazia conflitos, causava brigas e transtornos e um monte de coisa na sociedade lá onde ele vivia. Já a sua digníssima esposa, que é aquela aspirante a engenheira espacial, que queria frequentar uma faculdade para se formar e saber o que estava fazendo, ela usou de sua inteligência para conquistar o seu direito. Isso é uma grande lição para a gente, ao invés de ficarmos brigando e revoltados com corona, com sei lá o quê, com o sistema político, com isso e com aquilo, começarmos a usar daquilo que Deus nos deu, ou seja, a inteligência, nos permitiu, e começarmos a agir inteligentemente, ou seja, agir como seres inteligentes que somos, ao invés de sairmos brigando e esperneando e esbravejando aos 4 ventos. São lições importantes a serem aprendidas. São preciosidades que foram retratadas, logicamente, na forma de um filme, muita coisa distorcida e adaptada para se tornar mais interessante, mas com o fundo de realidade, que é cabível.
Então vamos falar finalmente sobre o povoamento da Terra, Adão. Na questão 50, então, o Kardec, repetindo para a gente se situalizar, a espécie humana começou por um único homem? Resposta, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, e nem o único a povoar a Terra. Não foi. É uma representação, já vamos falar sobre isso. 51. Poderemos saber mais ou menos em que época viveu esse Adão? Mais ou menos na data que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos de Cristo, ou seja, uns 6.000 e tantos anos atrás. E aí o Kardec faz, para quem estiver nos acompanhando no livro, na leitura, vocês vão perceber que tem agora um parágrafo com um tipo diferente de letra. Esse é um comentário pessoal do Kardec, uma análise que ele faz dessas respostas que ele acabara de receber. E ele escreve assim: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região do globo a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Entendido? Podemos seguir à frente? Podemos ir em frente? Vamos interpretar? Primeira coisa, Kardec ele escreve o seguinte: Adão é um sobrevivente de um dos cataclismas da época. Noé não é, não vamos confundir com Noé, tá? É um dos sobreviventes de uma época que aconteceu um certo cataclismo. E se me permitem observação, talvez não com o nome de Adão, mas Noé, que todos nós conhecemos a história também, existe um documentário no YouTube, chama-se O Dilúvio. Anotem aí, O Dilúvio. É um documentário científico, mas de uma ciência um pouco diferente da que nós costumamos ver e ouvir e aceitar. É uma linha séria, respeitável, responsável, que mostra que a ciência que nós entendemos, que nós cultivamos, que nós abraçamos, ela tem, sim, a sua razão de ser, mas existem muitas lacunas, muitas coisas que não se explicam. É complicado explicar algumas situações. Eles chamam assim, existem anomalias que não conseguem ser explicadas. E esse dilúvio bíblico, porque o dilúvio trata justamente disso, do dilúvio bíblico, e também de um povo chamado povo Atlante. Esse documentário, esse programa, esse vídeo vai tratar disso. Ele é um vídeo que está em inglês, mas ele é legendado. O bom é que dá para assistir com calma, se não entender a legenda, dá para fazer um pause, um stop ali, reler e repetir para entender. Mas ele mostra que realmente, não no mundo inteiro, como esse evento do corona, que envolveu o globo todo, mas o dilúvio que se trata na Bíblia foi um evento pontual, numa certa localidade. Aconteceu num certo ponto do globo, não atingiu o globo todo. Mas eu vou deixar vocês assistirem. O Kardec, para tirar suas próprias conclusões, o Kardec aqui está levantando uma situação análoga, talvez antes mesmo de Noé, porque Noé veio depois de Adão. Correto? Primeiro Adão e depois Noé, na sequência cronológica que aparece na Bíblia. Então, o Kardec está levantando essa questão de que o Adão não é uma pessoa, mas talvez ou talvez que fosse uma pessoa, que fosse um líder
dos sobreviventes que resistiram a um cataclismo que aconteceu no mundo, em alguma região do mundo. E isso nós vemos, aqui entra uma coisa interessante, que é uma linha que o Kardec se apegou para chegar à verdade. Ele chamou isso de universalidade do ensino. Se pegarmos esse ensino e juntarmos com as profecias maia, não aquelas que são traduzidas pelos estadunidenses, mas os mexicanos. Eu não sei se tem isso no YouTube, Moisés, me ajuda com isso. Eu não cheguei nunca a pesquisar se tem esses vídeos no YouTube. Eu tenho esses vídeos, porque eu nem lembro de onde eu consegui isso. Acho que alguém me forneceu esses vídeos. Eu tenho eles guardados em vários arquivos, em vários lugares, em várias mídias diferentes, para salvar isso se acontecer alguma coisa, porque às vezes esses arquivos a gente se perde eles, e são uma preciosidade. São um documentário que os maias, eles mostram muita coisa. Eles estão muito assim com o espiritismo, gente. Estão muito próximos do espiritismo. Eles só não se usam os mesmos termos, mas eles têm muitas crenças muito similares, muito análogas ao que nós estamos estudando, principalmente no Evangelho. E eles dizem assim, que eles são resultados, são descendentes, melhor dizendo, de um povo que sobreviveu a um último cataclismo, exatamente o povo Atlante. Lembra da Atlântida? Seriam esses aí, os maias, seriam os descendentes do povo Atlante. Inclusive, nesse dilúvio, mostra que a Atlântida não está no centro do Oceano Atlântico, mas sim lá no Polo Sul, aquela placa de gelo, e embaixo dela tem terra, tem todo um continente embaixo. E esses cientistas acreditam piamente de que aquele lugar é Atlântida, a terra perdida de Atlântida, citada por Platão num dos seus textos. Platão, um filósofo discípulo de Sócrates, filósofo grego. E os maias, eles dizem que eles são os descendentes desse povo, desses sobreviventes. Mas eles dizem assim, ainda, que eles seriam a sexta geração, ou seja, todos nós aqui seríamos a sexta civilização a povoar o planeta Terra. Que coisa interessante, né? Vê só como as coisas começam a encaixar e começam a fazer sentido. Mas vamos continuar fazendo a interpretação dessa resposta do senhor Allan Kardec. Também tem um problema da lei da natureza que o Kardec levantou aqui, que se opõe a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos. Kardec está levantando o seguinte: se Adão apareceu em 6.000 anos, e aí surgiu Eva, tiveram quantos filhos, Moisés? Me ajuda aí. 2. 3, né? Caim, Abel e... Ou era 2? Vixe, estou confundindo. Enfim, tiveram 2 ou 3 filhos. De que gênero mesmo? Masculino. E aí? Já não fechou a conta. Não fechou a conta. Começou aqui. Mas o que o Kardec está levantando não é nem isso. Não é nem essa história aí. O que o Kardec está levantando é como em 6.000 anos um tronco, homem e mulher, se transformou em quanto nós somos hoje? Mais de 7 bilhões? Quase 8 bilhões. Pois é, hoje. Fora o que já morreu antes disso, né? É essa questão que o Kardec está colocando. É impossível. É impossível. Quanto tempo dura uma gestação humana? 7 a 9 meses. Diz 9 meses, mas nem sempre isso é a regra. Alguns nascem um pouco mais apressados. Com 7 meses já estão no mundo. Mesmo assim, a cada 7 meses poderia nascer um. Uma mulher poderia, período fértil, quantos seres poderiam nascer de uma mesma mulher? Se considerarmos assim, perdoe-me, mulheres, se estou sendo se eu estiver sendo grosseiro, perdoe-me, não é assim, não é essa a intenção. Estamos só querendo fazer um cálculo matemático. Vamos dizer que uma mulher pudesse ter uma fertilidade útil, por assim dizer, com o perdão da expressão, quantos anos? Não sei se daria para considerar 20, 25 anos, 30 anos no máximo. Seria no máximo 30 filhos. E aí?
Como é que isso vira 7 bilhões? É isso que o Kardec está levantando. E aí, no final, ele coloca, com muita razão, algumas pessoas, alguns cientistas ou filósofos consideram Adão não como um ser, mas como todo uma alegoria, um grupamento de pessoas. Existe um livro, A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, que chama A Caminho da Luz, um livro fantástico, gente. Leiam, é altamente esclarecedor. Dá um nó na cabeça, mas é esclarecedor. A gente começa a se identificar naquele livro, viu? É uma das formas de se identificar. E lá ele fala da raça adâmica. Então, Adão seria, no caso, a raça adâmica. Me parece que Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita, ele tem uma palestra que ele fala sobre isso. Faz algum tempo que eu não tenho tempo para assistir as palestras dele, que são fantásticas, diga-se por sinal. Eu não tive tempo, mas eu sei que existe uma dessas palestras que ele trata dessa raça adâmica, que ele fala alguma coisa disso. Se não me engano, o Divaldo também tem, mas como eu disse, eu agora não tenho tido tempo para ficar assistindo, então meio que eu me perdi agora no meio de todas essas palestras. Talvez entre vocês tenha alguém que esteja um pouco mais atualizado, por favor, coloca lá os links no próprio grupo, se quiserem, dessas palestras, coloquem nos comentários, para todo mundo poder acompanhar e ver que não é só coisa de Moisés e Manfred, que não é só piração nossa aqui, minha e dele. Não, eu tenho que mostrar assim, minha e dele aqui do lado, né? Aqui, vou brincar um pouco com as câmeras. Né? Não é coisa nossa aqui de essas ideias malucas. Isso é fato, são coisas são histórias, situações comprovadas, experimentadas, são coisas sérias, pessoas sérias falando de forma séria de coisas importantes que definem a nossa existência. Então procurem, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Vai nos ajudar a nos compreender cada vez mais. Como já dizem os historiadores, conheça o teu passado para você saber quem é e para saberes onde pisarás no futuro. Isso foi filosófico, hein? Então, como o nosso tempo está voando de novo, meu Deus, como passa rápido. Vamos encerrando por aqui, hoje no dia 16 de julho de 2020. Temos alguma pergunta, Moisés? Você que está mais próximo aí? Não temos. Não temos? Não temos perguntas. Vixe, estamos falando tão mal assim? Porque bem eu não sei, eu não me colocaria nessa, mas enfim, né? Muito bem. Então, se não temos mais nada a declarar, vamos encerrar, então, o nosso estudo com aquele momento especial. Então, convidamos a todos para que se permitam conduzir por nossas palavras e realizar da forma como é sugerida, como é conduzida, para que possamos alcançar todos nós os mesmos resultados. Então vamos elevar nossos pensamentos. Primeiramente, vamos buscar nos relaxar de novo, porque o estudo ele causa um certo estrépito, uma certa agitação, uma certa euforia. Então vamos buscar nos relaxar, desde os pés até a cabeça, nos centralizando apenas na nossa respiração. Inspira e expira tranquilamente. Não pense em mais nada. Deixem-se apenas conduzir pela voz. E vamos nos sentindo cada vez mais leves, tranquilos. Respira. Relaxa e respira.
E nesse sentir-se mais leve, sem fazer força nenhuma, é como o sentimento. Sintam como se estivessem crescendo, como se fosse uma bola, uma esfera. Sem fazer força, apenas respira e relaxa. E sintam que nesse crescer encostam em alguém. É o seu protetor, o seu anjo da guarda, que mais uma vez está a seu lado. Aliás, melhor dizendo, que ainda se encontra do seu lado. Permitam que ele agora os abrace. Sintam o calor deste abraço. Sintam as lágrimas surgindo. Sintam aquele aconchego no coração. Percebam-se mais alegres e confiantes. E nessa alegria e confiança, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para te agradecer, querido Mestre, por mais uma semana que se passou, pela proteção que nos deste, pelas oportunidades que nos permitiste, pelos aprendizados, pelo autoconhecimento que aos poucos aflora, pela doutrina espírita que nos ofereceste e que agora não temos ainda a visão ou noção, mas que será a grande diferença, talvez já nessa existência, em nossa existência espiritual. Pois que quando viermos a desencarnar, deixarmos o corpo para trás, quando chegar a nossa hora de voltarmos para casa, o plano espiritual, não teremos mais aquela necessidade ou a visão de nos encontrar em sofrimento, nos umbrais que alguns confundem com o inferno. E poderemos lembrar da lição da cruz, a lição que Jesus nos ensinou, quando de seu desencarne, que ele veio visitar os seus amigos e dizer-lhes: aqui estou vivo, ainda existo, e estou preparando a morada, estou preparando o lugar para quando vocês vierem, aqui estejam comigo. Que possamos nós entender que Jesus também nos espera, e que quando nós lá estivermos, possamos também preparar o lugar para quando os nossos entes queridos vierem para o mundo espiritual, voltarem para casa, pois que a vida terrena não passa de uma viagem rápida. A viagem à escola, o dia que fomos para a escola, para os aprendizados, e depois da escola voltamos para casa, para o nosso lar. O mundo espiritual é o nosso lar. Estamos vindo de lá e voltaremos para lá. Depois que aprendermos as lições e passarmos pelas provas desta vida. E uma das provas é deixarmos de lamentar pelas dificuldades da nossa existência, deixarmos as tristezas pelas perdas, sejam elas materiais, sejam elas os entes que amamos ou que nos amam. Porque nada está perdido. As coisas materiais são apenas para o aprendizado. E os seres que amamos, os seres espirituais, são aqueles que realmente acolhemos e são os seres importantes para a nossa existência e que lá voltaremos a encontrá-los e viveremos juntos pelo tempo que Deus assim o permitir, ou seja, para sempre, enquanto não aprontarmos ou fizermos coisas muito erradas que nos impeçam a aproximação com nossos queridos irmãos. O Espiritismo nos convida a mudarmos nosso ponto de vista, a mudarmos nossas atitudes, a mudarmos o nosso jeito de ser,
para que tenhamos nós uma vida mais alegre, mais contente, mais radiante, e ao mesmo tempo tornarmos a vida de nosso próximo mais alegre, mais radiante. E com isso, construirmos em nós e para nossos irmãos queridos, um novo futuro, uma vida espiritual mais ditosa, não perdendo mais tempo em lamentações, e sim aproveitando melhor o tempo e buscando o trabalho, o estudo e nossos amores, encontrando assim a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, real, inquebrantável. E com isso, acelerando o nosso progresso, acelerando a nossa caminhada, a nossa jornada de encontro ao nosso Pai Celestial, o nosso Criador. Irmãos queridos, sejamos mais dóceis aos ensinos dos Espíritos, porque estes nada mais querem que cada um de nós encontre a sua verdadeira felicidade. Sejamos mais mansos, mais humildes, mais tranquilos, mais confiantes, mais amorosos, mais generosos. Tenhamos a certeza que as maiores dificuldades pelas quais passamos são aquelas permitidas por Deus, que sabe das forças de nossos ombros e que nunca colocaria em nossos ombros peso maior que fôssemos capazes de aguentar, de suportar. Todas as dores, todos os sofrimentos, todas as dificuldades pelas quais passamos, todas elas são suportáveis por cada um de nós. Tenhamos esse entendimento e despertemos sem demora esta fé no Criador, a fé em Jesus, a fé nos espíritos superiores que nos conduzem e até mesmo em nós mesmos, porque também somos espíritos em construção, em vias de nos tornarmos espíritos superiores. E quando um dia nos tornarmos anjos, encontraremos o Senhor. Assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima.